Gente, o homem que teria urdido esse plano genial, essa ideia genial, segundo o ministro Alexandre de Moraes, né? Foi assim que ele classificou. Então, esse responsável por esse plano, Daniel Silveira, hoje teve audiência de custódia. Vem para cá o Pedro Duran, ele foi preso ontem no Rio de Janeiro, depois de passar 4 anos, né, fazendo ameaças, cometendo crimes abertamente nas redes sociais, depois descumprindo ordem judicial, calçado num indulto, né, que recebeu de Jair Bolsonaro. O então presidente havia se elegeu, dizendo que jamais usaria o indulto, usou inclusive para indultar uma pessoa em especial, que é o caso de Daniel Silveira, e agora voltou a ser preso porque, enfim, né, as consequências chegam para todos. O deboche, abro aspas e fecho aspas, foi essa a expressão que o ministro usou, acabou levando-o de volta para a cadeia e em circunstâncias bem ruins, né, Pedro? Com esse escândalo explodindo no mesmo dia em que ele estava sendo preso. Pois é, Daniela, e vamos ver até quando agora Daniel Silveira vai ficar preso, né? Quanto tempo ele vai passar na prisão depois de ter descumprido mais uma vez, pela terceira vez, as medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal. Ele que já tinha sido acusado de violar a tornozeleira eletrônica, levou uma multa de 105 mil reais, 400 mil reais, passou de R$500 mil a multa por ter descumprido aquilo que o STF tinha determinado, como não se manifestar em redes sociais, não participar de atos políticos, não dar entrevistas, foi preso. Agora, mais uma vez, está passando por um roteiro que ele já conhece, essa é a terceira vez que ele é preso. E a diferença agora, Daniela, é que sobre essa suposta tentativa, suposto plano de golpe que o próprio Daniel Silveira teria articulado, a defesa adotou um silêncio sepulcral. A mesma defesa que teve uma estratégia bastante agressiva contra o Supremo Tribunal Federal, que foi apontada por aliados de Daniel Silveira como o feitiço tendo virado contra o feiticeiro. Eles chegaram a pedir a suspeição de 9 dos 11 ministros do STF nos processos que dizem respeito a Daniel Silveira. E acabaram só levando chumbo, né? Porque tiveram não só essas medidas cautelares reforçadas por Alexandre de Moraes, passo a passo, a cada vez que eram descumpridas, mas agora, claro, também a volta à prisão. E não é só a volta à prisão. O ministro também pediu que as armas dele, que ele tem posse e porte, sejam suspensas pela Polícia Federal, pelo Exército, que o passaporte seja retido, indicativos de que nessa terceira prisão, talvez o ministro Alexandre de Moraes não seja tão benevolente quanto foi nas outras duas, em que decidiu, apesar do desrespeito às medidas cautelares, mandar Daniel Silveira de volta para casa. E de volta para casa com a tornozeleira eletrônica que ele acabou violando, segundo a acusação do próprio processo do STF. É importante ressaltar, Daniela, eu tentei falar com o André Rios, que é o advogado de Daniel Silveira, consegui falar com ele ontem, mas especificamente sobre este processo do desrespeito às medidas cautelares. Ele chamou de aberração jurídica a decisão do ministro Alexandre de Moraes, disse que não faz sentido nenhum o ex-deputado ter medidas cautelares, tendo recebido um perdão presidencial, uma graça, um indulto, mas nada disse sobre as acusações do senador Marcos Duval. Aliás, não há manifestações do ex-deputado até agora, um dia depois da prisão dele. Ele foi preso ontem de manhã em Petrópolis, sobre este suposto envolvimento dele com esse plano de golpe. O deputado não tem mais, ex-deputado não tem mais redes sociais, elas foram banidas justamente como uma das medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal e até agora, aparentemente, não estabeleceu uma estratégia para se defender de mais essa acusação. O fato é que preso, ele vai ter mais condições, ou a polícia vai ter mais condições de ouvi-lo sobre essa suposta participação nesse plano de golpe dentro de um palácio presidencial. O que resta saber é qual vai ser o discurso adotado por Daniel Silveira e pela defesa para poder tentar refutar mais essa acusação que agora cai no colo dele, que não tem mais foro privilegiado desde ontem, Daniela. Pedro, deixa eu entender, então, os advogados, deixa eu ver se eu entendi direito, né? Os advogados que, nas outras vezes, optaram pelo embate direto com o Supremo, agora estão caladinhos, né? Isso porque também a situação de Daniel Silveira na política mudou, ele não tem mais mandato. Não há nenhum indicativo de que a estratégia de atacar Alexandre de Moraes e atacar o STF a essa altura do campeonato vá mudar. Isso não.
O fato é, sobre esta nova acusação, os advogados não dizem nada. Perguntei especificamente sobre isso ontem, hoje, e não tive resposta da defesa de Daniel Silveira. Nem eu e nem os colegas que tentaram obter essa mesma resposta, de qual foi, de fato, a participação dele nesse episódio, se ele sugeriu mesmo o golpe, se ele sugeriu mesmo essa gravação do ministro Alexandre de Moraes, se ele vai assumir, admitir isso ou se ele vai negar. E aí complicando ainda mais essa versão que foi contada por Marcos Duval, que já mudou tanto desde o momento que ele revelou isso até as últimas horas. Então, sobre esse caso específico, não há nenhum pronunciamento, nenhuma nota, nenhuma fala, nem do ex-deputado e nem da defesa dele, Daniela. Então é isso, ótimo, ficou bem claro para mim, é o caso que se soma num momento de fragilidade, porque já não tem mandato, já está preso e agora no centro de um escândalo, e dessa vez ele não está contando com a solidariedade de ninguém, Pedro. Dessa vez Bolsonaro, aliados, fez questão de responsabilizá-lo, de dizer que ele era o único a falar e que Bolsonaro nem falou porque tinha medo de estar ele sendo grampeado, para você ver o nível de confiança que aparentemente existia entre esses três. E agora também Marcos Duval colocando todo o esquema nas costas de Daniel Silveira. Todo o escândalo golpista nas costas de Daniel Silveira. Está sem anteparo dessa vez, não vai ter ninguém ligado ao ex-presidente para dividir essa conta, porque, de novo, como eu disse, né? Só de ter estado lá, Bolsonaro já amplia o rol de acusações jurídicas que pesam sobre ele. Que dirá se ele disser que ele também falou sobre o assunto, assim como está atribuindo a Daniel Silveira. Só para esclarecer um ponto, né, recordar um ponto que a gente acompanhou, você deve se lembrar lá atrás, quando teve aquele vídeo defendendo o AI-5, a primeira prisão de Daniel Silveira, o presidente Jair Bolsonaro veio a público dizer que mal conhecia Daniel Silveira, que não tinha contato com ele, que ele era só um apoiador. O tempo mostrou que não só ele o conhecia, como indultou ele, forneceu a ele, concedeu uma graça presidencial, que é algo bastante relevante e significativo por parte de um presidente da República, e depois de todas essas prisões, de todo esse processo e da derrota nas urnas, recebeu Daniel Silveira dentro do palácio para uma reunião privativa. Então, de fato, essa proximidade existia, Daniela. Consegui segurar. Obrigada, Pedro. Obrigada pelas informações. Vem para cá, Leandro Rezende, a gente vai analisar essa solidão. A solidão retórica, solidão jurídica, solidão política de Daniel Silveira, agora com um revés pesadíssimo. Foi preso no mesmo dia em que foi apontado, em questão de horas, como o responsável por urdir uma trama que pretendia prender ilegalmente um ministro, fechar, obviamente, legalmente uma corte, decretar a anulação da eleição no Brasil, é bizarro, a gente vai falando e fica meio chocado, e manter Bolsonaro na presidência. E, claro, ele com algum anteparo político, né? Daniel Silveira foi do indulto ao inferno. Dani, se o Marcos Duval está sendo jogado ao mar com mais 4 anos de mandato no Senado, que dizer do Daniel Silveira, né, político que não tem mais mandato. A esposa dele não foi eleita deputada federal, ela é a primeira suplente no Rio de Janeiro. Ela, deputada federal, ficou ali na primeira suplência, não tem mandato formalmente. Pode vir a ter, caso você tenha uma alteração na Câmara dos Deputados, isso geralmente acontece, né, ao longo de 4 anos, e aí ela estaria ali entre as primeiras pessoas a serem chamadas. Mas o poder político do Daniel Silveira se esvaiu, recebeu o perdão do presidente, então presidente Bolsonaro no ano passado, né? A graça lhe permitiu concorrer à eleição para o Senado no Rio de Janeiro, não conseguiu vencer, não conseguiu articular a direita em torno do seu nome por ser um político, né, de um espectro extremo da política fluminense, da política brasileira, não conseguiu vencer essa eleição, perdeu para o Romário, apesar do apoio incondicional de Jair Bolsonaro, que na reta final deixou claro de que, olha, são vários candidatos no meu campo político, mas o meu é o Daniel Silveira. Fez isso ali ao modo Bolsonaro de fazer política, mas todo mundo sabia no Rio de Janeiro que era o candidato do Bolsonaro, era o Daniel Silveira, por mais que o Romário fosse do PL também, Clarissa Garotinho reivindicasse isso, todo mundo sabia que a estrela era o Daniel Silveira, mas ele não tem mais esse respaldo da política. Ele está afiliado ao PTB
Eu conversei com o integrante do PTB, falei com o advogado do partido do Roberto Jefferson, que me disse que na seara eleitoral, que é onde o PTB ajuda o Daniel Silveira, a prisão dele não muda nada. Mas, de fato, o que a gente está observando é um isolamento gigantesco do Daniel Silveira, que se, como eu disse, né, se o Marcos Duval está sendo aí escanteado, que dirá de alguém que não tem mandato e foi preso no mesmo dia que essa trama veio à tona, Dani. Gente, eu fiz uma tarjinha, Bia, para a gente botar aqui nessa rodada de análise, porque o que está acontecendo é o seguinte, na prática, Daniel Silveira virou o bode expiatório dessa crise, Marcos Duval está tentando limpar a própria barra, empurrando tudo para ele, e a posição do Bolsonaro acaba consolidando o fim da blindagem política de Daniel Silveira. Acabou a era em que ele tinha algum esteio. Vocês precisam lembrar, gente, que a Bolsonaro se empenhou tanto na eleição de Daniel Silveira que confessou publicamente, mesmo contra a vontade do próprio partido, que tinha votado nele para senador e não no candidato do PL, que era o Romário. Tá? Esse era o grau. E detalhe, né? É Daniel Silveira quem, segundo o áudio que Duval diz ter, indica qual é o carro da presidência que vai pegar, que vai levar, para que entrem no Alvorada sem serem vistos, sem serem registrados. Tudo isso. Então, o fato é que, por sobrevivência política, Bolsonaro deu cabo do homem que ele alçou a um dos maiores representantes da extrema-direita truculenta. Isso a gente não precisava nem desses fatos para esclarecer. É um cara que diz que ia dar pancada em ministro do Supremo até com um gato morto, até que o gato voltasse a miar. Esse é o cara que se elege subindo em cima de um trio elétrico e rasgando uma placa com o nome de uma vereadora que foi assassinada com um tiro de fuzil por um miliciano. É esse o cara. Que foi alçado a Bolsonaro como estrela de primeira grandeza da política do Rio de Janeiro e agora, por sobrevivência política, o presidente lançou Daniel na cova dos leões, sem trocadilho. Dani, eu acho que o que está na nossa tarja agora resume, né? O Daniel Silveira fez o que quis, contou com o apoio do ex-presidente Bolsonaro para fazer o que quis, xingar ministros do Supremo, fez ali, contou com alguma complacência da Câmara dos Deputados que o puniu, né? Mas não cassou o seu mandato. Era uma demanda que estava posta, a cassação do mandato do Daniel Silveira, isso acabou não indo para frente, ele teve uma suspensão, né? Mas não foi para frente a ideia de cassá-lo, mas o momento agora é outro, né? Ele está politicamente abandonado e é importante destacar, Dani, que essa prisão é a que decreta o abandono dele, porque antes dessa prisão, 2 dados, um de público, nessa história toda dele com Marcos Duval e nessa intentona aí golpista junto com o Bolsonaro, fica claro que o Daniel Silveira era uma pessoa que no momento em que o Bolsonaro se isolou do mundo, depois da derrota para o Lula, né, o ex-presidente se isola, para de fazer aparições públicas, para de conversar com seus aliados e quem continua conversando e convivendo com o Bolsonaro é o Daniel Silveira. Ninguém desmentiu isso, isso veio à tona ontem e ninguém desmentiu isso, que o Daniel Silveira tinha ainda um livre acesso ao ex-presidente da República. Essa é uma dimensão dessa história. A segunda dimensão que foi noticiada pelo UOL, pelo Globo, pelo portal Metrópolis, era de que o Daniel Silveira estava negociando para assumir um cargo dentro da estrutura de algum gabinete no Senado ou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? No Senado, reportagem do Globo, que foi confirmada por pessoas próximas do Daniel Silveira, era de que ele iria trabalhar com o Magno Malta, de volta ao Senado, e ele trabalharia por lá, né? Seria naturalmente um assessor parlamentar, enfim, não imagino que fosse um cargo diferente desse, mas isso mostra o prestígio que o Daniel Silveira tinha dentro da direita e que agora, aparentemente, a coisa vai ser diferente, Dani. A ponto da defesa dele estar calada, né? Porque, de novo, né? Sobrou para ele. Até agora está claro que sobrou para ele. Agora, para quem ele vai, se ele vai tentar empurrar isso para alguém de volta, só as investigações vão dizer. De novo, né? Sempre tendo em mente que o fato de Bolsonaro estar lá, segundo procuradores e juízes de carreira com os quais eu conversei, não importa como, quando ou por quanto tempo, o fato dele ter participado de uma reunião e não ter agido ou denunciado o aliado que propunha, em tese, sobrou só para ele, né, uma tentativa de fechamento de corte e golpe de Estado, isso já
imputaria penalidade em tese ao ex-presidente por, no mínimo, prevaricação.